Esta é a música favorita da minha mãe. Sempre toquei essa música para ela, ela sempre gostou muito. Minha mãe é uma pessoa muito... Toda mãe é muito especial para o seu filho. É a melhor mãe do mundo. Mas quando eu me tornei contadora de histórias e formadora de contadores de histórias, de educadores, eu me perguntei onde, como, quando foi que eu virei contadora de histórias, e eu me dei conta de muitas vivências. Mas com certeza a minha mãe foi fundamental. A minha mãe tem uma característica até hoje, né? Do seguinte: todas as vezes que eu faço uma pergunta para ela, ela só tem 3 respostas para me dar. Ou ela me devolve a pergunta e me faz buscar dentro de mim as respostas, que era o que ela mais fazia até quando eu era criança. Ou a minha mãe me falava um dito popular, ou ela me contava uma história. E quando eu percebi isso, quando eu me dei conta disso, eu percebi na minha mãe uma grande mestra. Minha mãe foi uma pessoa que nunca levantou a voz dentro de casa pra gente. Nunca. Nunca vi a minha mãe fazer uma fofoca de alguém. Nunca vi a minha mãe falar mal ou reclamar de alguém ou de coisa alguma. E vamos lá. Quando a minha mãe me devolvia as perguntas, né, literalmente, quando eu fazia pergunta para ela, ou quando eu contava algum caso, alguma coisa, como quem diz assim, vamos conversar sobre isso, a minha mãe, ela literalmente, ela me perguntava de novo, e muitas vezes ela dizia assim: se acontecesse com você, o que você faria? O que você gostaria que fizessem? Né? Às vezes eu falava de alguma coisa que aconteceu na escola com alguém, aí ela falava assim: se você fosse ela, se você fosse essa pessoa, o que você gostaria que fizessem com você? O que você não gostaria que fizessem com você? Né? A minha mãe me ensinou a empatia. Ela me ensinou que empatia é algo que a gente constrói. Mas a gente precisa promover um ambiente de empatia. Hoje, como adulta, como contadora de histórias, como escritora, como educadora, né, como artista, como mãe, eu preciso muito, muito, o tempo todo, de colocar o outro dentro de mim e me colocar no lugar do outro, para poder pesar cada palavra, cada ação. Né? Quando a gente se pergunta, a gente amplia realmente o nosso conhecimento. Mas o conhecimento, e a gente se dá a liberdade de mergulhar nas coisas, mas não há liberdade, não há conhecimento, não há capacidade de se colocar no lugar do outro que não te dê também uma noção ou um peso da responsabilidade. Perguntar é se tornar responsável, mas ao mesmo tempo é um caminho de libertação. Né? A liberdade, a responsabilidade, elas caminham, nem é de mãos dadas, são abraçadas. É uma coisa
são quase que únicas, né? A minha mãe me ensinou então a refletir, a saber que toda ação, né, todo pensar, ele tem uma consequência e se eu posso me perguntar antes de agir, antes de falar, talvez a minha vida seja uma vida mais produtiva, mais útil, né? Eu posso servir mais. Ela me ensinou que estar num caminho movido a perguntas é estar realmente fazendo este caminho. As perguntas, elas são mapas e as ações, as reflexões, os fazeres, eles são os nossos caminhos. E muitas vezes um caminho construído a partir de perguntas, de reflexões, ele realmente pode ser, né, ter o peso da responsabilidade. Por outro lado, se ele pode se parecer em alguns momentos muito cansativo, porque às vezes a gente tem que ser muito forte o tempo todo, né, para carregar essa responsabilidade. Por outro lado, os caminhos são mais longos. E caminhos longos, eles são mais venturosos, né? E mais repletos de aventura, de aprendizagem. Manter-se no caminho das perguntas, fazer perguntas, significa aprender mais. E aprender mais numa pessoa que tem a minha idade, a nossa idade, significa manter viva aquela criança dentro da gente, né? Porque a criança é aquele ser que está em constante aprendizado. A delícia de ser criança não é ficar alegrezinha, não é isso. Né? Quando a gente experimenta fazer algo de novo e tem uma alegria por isso, né? Quando a gente experimenta fazer algo, isso não dá alegria, quando você vê que você conseguiu fazer uma coisa que você não conseguia, né? Seja o que for. Ou conseguiu repetir aquilo que você fez e que ficou tão bom, você gostaria muito de conseguir novamente, aí você conseguiu, isso te dá alegria, né? E essa alegria que é a alegria da criança, de viver o momento presente e de se sentir em crescimento, em aprendizagem. E isso é eterno, né? Isso pode ser eterno, isso deveria ser eterno. O caminho das perguntas, ele deveria ser constantemente antes e depois de cada fazer, ou até durante. Né? Muitas vezes, a gente, depois dos fazeres, nós nos perguntamos, né, a famosa avaliação, eu falo que a avaliação de escola, ela deveria ser para o professor e não apenas para o aluno, né? Para o professor saber se o aluno está caminhando mesmo e se ele precisa mudar os seus caminhos para ajudar este aluno a caminhar, né? Então, a avaliação ela deveria ser uma constante nesse sentido. Muitas vezes a gente se faz perguntas depois dos fazeres, deveria ser sempre, constantemente, diariamente, o tempo todo a gente deveria se perguntar. Mas quando eu percebo assim que quando a gente se faz perguntas depois do fazer, a gente se faz a pergunta quando alguma coisa dá errado, quando alguma coisa não dá certo, né? Quando alguma coisa teve uma dificuldade imensa. Aí quando a gente se pergunta por que foi, né? Ou por que aconteceu isso. Geralmente a gente fez uma coisa, não deu certo, a gente já cai com um julgamento antes de perguntar. E muitas vezes esse julgamento está com relação ao de fora, ao outro, ao ambiente, a alguma coisa de fora, e não a gente mesmo. Nós deveríamos fazer perguntas constantes sobre nós mesmos. Né? Onde foi, ou como foi, né? Quando foi que eu não enxerguei, ou que eu não consegui, né? O que eu poderia fazer então para poder fazer melhor?
para poder conseguir aquilo que eu queria, né? Então a gente precisa se perguntar. Agora a gente também deveria se perguntar quando as coisas dão certo, né? Por que que deu certo? E o que que eu posso fazer de melhor agora quando deu certo? Né? Graças a quê? A quem deu certo? Foi graças a mim? Que bom que eu dei conta. Né? A gente precisa, né, melhorar a nossa autoestima. A gente precisa se reconhecer como seres capazes de carregar habilidades e principalmente virtudes, porque são as virtudes que nos fazem ser seres humanos melhores, né? Tentar guardar a vaidade em algum lugar também, né? Para o orgulho não tomar conta. Mas e aí, talvez para guardar essa vaidade ou para o orgulho não dar, né? Não tomar conta, ao julgar, ao fazer a pergunta por que não deu certo, não julgar muito para o outro, mas julgar para si mesmo. E quando disser deu certo, funcionou, onde foi que o outro entrou nisso? Onde foi que o lado de fora entrou nisso? Né? Para a gente se reconhecer também como seres pequenos, como seres limitados, como seres que, se nascemos em sociedade, é porque nós não conseguimos nos desenvolver sozinhos. Ninguém caminha sozinho. O céu mais bonito não é o céu estrelado. O céu mais bonito não é o céu que tem uma estrela só. O céu mais bonito, a noite mais bonita, mais encantadora, é a noite repleta de estrelas. Disso eu tenho certeza que ninguém duvida. Né? A lua, quando está completamente cheia, ela é linda. Mas a lua só está completamente cheia durante poucas noites. A maioria das noites belas são as noites muito estreladas. Né? E a lua, quando ela está cheia, quando ela está refletindo a luz de uma estrela na sua plenitude. E a gente consegue ver e nos permite ver. Ela divide, ela compartilha o brilho dela, não é? Então, esse mundo das perguntas nos faz também, a minha mãe me ensinou, ou ela me ajudou a construir um pensamento lógico, que é fundamental para que eu reconheça as leis da natureza, as leis que regem a minha vida. Lei não é uma coisa que existe dentro de uma instituição jurídica ou nem só da física lá de Newton. Leis são universais. Todos nós estamos sob leis que são universais. Como toda causa tem uma consequência, toda ação tem uma reação. Né? Esse pensamento lógico, ele foi extremamente importante para mim. Ele é extremamente importante para mim para desenvolver todo o meu trabalho, principalmente artístico. Né? Ele é fundamental para que eu reconheça os meus filhos, para que eu ajude-os, para que eu saiba, por exemplo, que os meus alunos são diferentes uns dos outros. E eu, como educadora, e eu, como contadora de histórias, eu tenho que conseguir abraçar a todos. Eu não posso perder um sequer. Assim como os meus filhos também são muito diferentes uns dos outros. Né? Eu preciso ter uma conduta de igualdade, de justiça e de oportunidade para todos, mas eu preciso ter essa alma flexível para saber que um aprende de um jeito, o outro aprende de outro. Um se desenvolve num tempo, o outro no outro tempo. E que não cabe a mim julgar, mas é da minha responsabilidade ajudá-los a caminhar. Né? Enquanto mãe, enquanto educadora, enquanto artista. As perguntas, a arte da perguntação, ela me mostra que a vida é muito preciosa. E
perceber que a vida é preciosa e que eu tenho essa dádiva de estar viva, de estar com o outro, né? É motivo de muita gratidão. E a gratidão também é algo que me traz muita alegria, muito contentamento. A arte de perguntar, ela nos torna, na prática, mais conscientes dos nossos limites e, consequentemente, mais dependentes do outro. Não para caminhar, mas para ser melhor, né? Eu tenho por mim que tudo que existe no mundo é para nos ensinar, é para nos ajudar a nos desenvolvermos enquanto seres humanos. Eu falo muito com os meus alunos, nós temos sempre que dormir melhor do que acordamos, um pouquinho melhor. Não melhor do que o outro, mas melhores do que nós mesmos. A gente tem que ter uma vida tão intensa que cada instante ele deveria ser um instante de constante aprendizado. Mas para que ele seja um momento de constante aprendizado, eu preciso perguntar, eu preciso refletir, eu preciso não estar satisfeita 100% com o que eu tenho, né? Isso não quer dizer viver de expectativa, não quer dizer entrar em ansiedade. Ao contrário, isso quer dizer viver tão intensamente o momento presente, na sua plenitude, no que ele tem de triste, de difícil, e no que ele tem de alegre e de tranquilo, de fácil, né? Quando eu vivo isso, quando eu vivo cada momento na sua intensidade e paro no final do dia e reflito sobre tudo que eu vivi, eu tenho uma aprendizagem, né? Eu transformo essa minha vivência em realmente aprendizagem e consigo carregar daí para frente, né? Um dia eu vou fazer um vídeo sobre como foi que eu virei contadora de histórias profissional. E aí vocês vão entender que eu não nasci para contar história. Mas esse exercício da reflexão, da perguntação, ele realmente começou na minha infância, junto com a minha mãe. Quando a gente tem uma resposta para tudo, quando alguém nos faz uma pergunta e a gente de cara começa a responder, e principalmente a responder cheio de verdades, a gente limita muito, né? O martelo é um limite que às vezes é extremamente importante, né? Tem a hora do limite, mas tem a hora do vazio. Tem horas que a gente tem que aprender a viver o limite, tem horas que a gente tem que aprender o vazio para poder ter espaço para mergulhar no inesperado, nas surpresas, né? Quando a minha mãe me dava os ditos populares, ela me ensinou que a sabedoria popular é algo fundamental. Ela é repleta de ensinamentos, de virtudes, né? Que ela me ensinou que eu vivo em uma comunidade. Tem ditos populares que eles são universais, eles estão em todo o planeta, né? E aí a gente percebe que, bom, se está em todo o planeta é porque o negócio está me contando alguma coisa, está me ensinando alguma coisa. Que coisa é essa, né? E a gente precisa ouvir essa voz. A gente precisa ouvir os nossos antepassados, mas a gente também precisa fazer pergunta, porque nem todo dito popular veio de uma lei universal. Há ditos que podem ter vindo de uma sociedade onde um homem domina ou escraviza o outro. E se a gente não fizer pergunta, a gente continua repetindo esses modelos, né? Então eu falo assim que essa arte da perguntação ela foi fundamental, mas dito popular é fantástico. E quando a minha mãe me contava as histórias, aí sim, né? Aí ela me
ela me entregou um banquete. Ela se tornou uma pessoa eternamente presente na minha vida, porque essas histórias, quando a gente escuta uma história, a gente até às vezes esquece quem foi que contou, mas a gente não esquece da história. Em algum momento essa história, ela entrou na gente e ela já faz parte da nossa vida, a gente viveu a experiência, né? E até hoje, então, eu continuo respondendo as minhas perguntas com as histórias que a minha mãe me contou, né? Ela também me ensina, ela me mostrou que as histórias são caminhos de virtude, são caminhos intelectuais, são caminhos do encanto, são caminhos da alegria, são caminhos do prazer da literatura. Eu falo isso muito, esses três caminhos, eles estão muito presentes dentro do meu curso, inclusive de contação de histórias, né? Onde eu aprofundo tudo isso comum, né? Aprofundo bem em cada um dos módulos a sua maneira, né? Mas enfim, eu precisava muito de compartilhar isso com vocês e eu espero que da mesma forma com que a minha mãe me inspirou, esse vídeo, a minha mãe, né, por meio agora desse meu relato, possa ter inspirado você também. Muito obrigada.